hidrocarbonetos de cadeia cíclica com duas duplas ligações, são os cicloalcadienos, e com ramificações. Esse é o nosso tópico. Nós vamos aprender as regras básicas de nomenclatura para estruturas como essa, lembrando que são estruturas simples. Então, eu tenho 5 exemplos para nós analisarmos com as posições das ligações duplas de forma diversificada. Na verdade, a gente tem 2 posições que essas duplas podem assumir, que é a posição 13 e a posição 4. No entanto, quando aparecem as ramificações, a gente precisa abordar as regras dos menores números e, em alguns casos, a ordem alfabética dos grupos que estão ligados no anel, que são as ramificações. Então, vamos começar aqui o nosso primeiro exemplo, só tem uma ramificação e as 2 duplas. Quando isso acontecer, gente, olha para essa estrutura, tem uma ramificação no carbono insaturado. Aqui, beleza, não tem muita complicação. O carbono 1 obrigatoriamente vai ser o carbono que tem a dupla e que tem a ramificação. Começando por ele, carbono 1 segue em direção à próxima dupla ligação, então carbono 13 é onde está a segunda dupla ligação. Nome da estrutura: 1-metil, ciclo, hexa, 1,3-dieno. Lembrando que dieno, porque são 2 duplas ligação. E tem um azinho aqui, ó, X de 6 e o azinho porque é 2 duplas ligações. Então, para o nome ficar mais bonito, ficar mais suave aos nossos ouvidos, hexa 1,3-dieno. Ciclo hexa 1,3-dieno. Outro detalhe, gente, olha o hífen. O hífen entre o ciclo e o hexa. Por que isso? Porque começa com H. Se fosse pent, oct, none, dec, não teria esse hífen. O hífen é porque o prefixo que dá origem ao nome da cadeia cíclica começa com H, hex. Por isso que tem um hífen aqui, beleza? Vamos para o nosso segundo exemplo, agora de novo com uma ramificação, mas agora a ramificação não está mais no carbono insaturado. Agora ela aparece no carbono saturado, que só tem ligação simples. Nesse caso, a numeração ela precisa seguir a ordem dos menores números. Nós vamos começar a numeração por um dos carbonos que tem a dupla ligação e seguir em direção a outra dupla ligação. Cuidado, que essa numeração tem que ser feita sempre obedecendo a regra dos menores números. Em outras palavras, começa a numerar e ir ao encontro da segunda dupla ligação e ao encontro da ramificação pelo caminho mais curto. Aqui eu já fiz a numeração, comecei com o carbono de cima, que tem a dupla, o número 1, e obrigatoriamente o outro carbono da dupla é o 2. E sigo de cima para baixo até encontrar a segunda dupla e a ramificação. Vindo nesse sentido, de cima para baixo, da esquerda para a direita, a ramificação fica no carbono 5. Aí vem a pergunta, e se eu tivesse começado do carbono de baixo, da dupla? Para a ramificação é mais perto, mas eu não posso fazer isso. Se eu começar nesse carbono da dupla, de baixo, eu preciso seguir em busca do outro carbono da dupla. Obrigatoriamente. Nesse caso, eu vou ter que fazer o meu sentido horário de baixo para cima, da direita para a esquerda e dar a volta completa até chegar aqui. Se eu fizer dessa forma, desse carbono de baixo, da dupla, seguir da direita para a esquerda, de baixo para cima, o metil ele vai estar no carbono 6 e não no carbono 5. Então, obedecendo a regra dos menores números, não é correto eu começar de baixo para cima nessa situação. O correto é começar de cima para baixo, da esquerda para a direita e localizar a ramificação. Na dúvida, gente, faz a numeração. Bota 1, 2, 3, 4, 5, 6. De cima para baixo, 1, 2, 3, 4, 5. Entre o carbono 5 e o carbono 6, a preferência é que seja o carbono de menor número, no caso, o carbono 5. Então, o caminho é de cima para baixo, da esquerda para a direita. Nome da estrutura: 5-metil, a posição do grupo metil. Ciclo, hexa, 1,3-dieno. Esses 2 exemplos, as 2 duplas estavam na posição 1,3.
Nós vamos para um terceiro exemplo, só que agora as posições da dupla mudou. Não é mais um 3, agora é um 4. Veja a diferença. Aqui nós temos as duas duplas separadas por um carbono, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Agora elas estão separadas por um carbono. No exemplo anterior, elas estavam separadas por uma ligação simples. Agora elas estão separadas por um carbono, por isso é a posição 1, 4. Nesse caso, a localização da ramificação é feita sempre partindo do carbono da dupla ligação, de um dos carbonos da dupla. Nesse caso, não tem discussão. O carbono que tem a dupla e o carbono que tem a ramificação vai ser o carbono 1. E aí você segue em busca da segunda dupla ligação, no caso, de baixo para cima, da esquerda para a direita. Então, 1, 2, 3, 4, posição 1, posição 4. As duas duplas estão 1, 4, na posição 4. E o etil está no carbono 1. Nome para a estrutura: um etil ciclo hexa 1, 4, dieno. Cuidado para os detalhes. Hífen, vírgula, hífen. Cuidado com os detalhes. É isso que faz vocês perderem pontos. 4. Exemplo 4. Eu tenho o etil novamente, mas agora ele está no carbono saturado. E tem as duas duplas ligações nas posições 1, 4, como o exemplo anterior. A localização aqui, gente, ela é facilitada pela simetria da estrutura. Veja bem, se você considerar o etil, as duas duplas estão separadas de forma simétrica. Então, tanto faz eu começar a numeração de cima para baixo, no sentido esquerda para direita, para encontrar o etil, ou se eu começar de baixo para cima, no sentido esquerda para direita também, só que, né, de baixo para cima. Aqui eu vou ter 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, a simetria facilita na hora de localizar o etil. Então, eu comecei de cima porque é mais fácil começar de cima, né? Na dúvida, comece de cima. 1, 2, 3, 4. Duplas ligação 1, 4 e o etil está no carbono 3. Nome da estrutura: 1, 3, ciclo hexa 1, 4, dieno. E para finalizar a nossa quinta e última estrutura, novamente duas duplas ligações, só que agora duas ramificações. Detalhe: etil, metil. O etil aqui, ele está no carbono numa posição nada adequada para a localização. Por quê? Se eu fosse seguir a ordem alfabética, eu começaria a numerar por ele. Só que nesse caso, gente, tem a dupla ligação também. Ah, mas ele está na dupla ligação, ele está no carbono da dupla ligação. O metil também. O que vai diferenciar? O que vai tirar aqui, decidir a localização? A posição das duas duplas. Se eu começar desse carbono, eu preciso descer de cima para baixo, da direita para a esquerda, e eu me distancio da segunda dupla ligação, e isso não é o correto. Isso não é bom. Você precisa seguir sempre em direção ao caminho mais curto para chegar na segunda dupla. Então, nesse caso, se começar por aqui, para chegar na dupla você vem para cá, mas se esse for 1, esse tem que ser o 2. Então, aqui não é uma opção de localizar, de iniciar a numeração. Então, vamos para a segunda opção, que é o metil. Bom, o metil está no carbono insaturado também. Só que nesse caso, ó, se esse aqui for 1, o de cima é o 2. E aí, eu já encontro com o etil lá em cima. E estou seguindo na direção correta, na posição da segunda dupla. Então, nessa situação, a ordem correta de localização, a numeração dos carbonos é de baixo para cima, da direita para a esquerda. Então, nós vamos ter 3 etil, 1 metil. Lembrando que o 3 é a posição do grupo etil e o 1 é a posição do grupo metil, e os nomes dos grupos que estão ligados ao anel seguem a ordem alfabética. Não esqueça, na hora de escrever o nome, as ramificações precisam estar em ordem alfabética, independente da posição desses grupos no anel. 3 etil, 1 metil, ciclo, hexa, 1, 3, dieno. Ok, turma, qualquer dúvida, mensagem no WhatsApp, tem um exercício para vocês, para resolver, tá bom? Bons estudos!